Boa noite. O Canal Livre está no ar. No programa desta noite, nós recebemos o ministro da Saúde, ex-articulador político do governo, Alexandre Padilha. Nós vamos falar, evidentemente, dos desafios da saúde pública no país. Os seus avanços, os seus antigos gargalos, a falta de recursos, a qualidade da gestão. Vamos falar também dos primeiros 6 meses do governo Dilma. E, para entrevistar Alexandre Padilha, está conosco aqui na bancada do Canal Livre o jornalista Fernando Mitre. Antes, porém, um pequeno perfil do nosso convidado. Uma breve radiografia também da saúde pública no país. Formado em medicina pela Unicamp, Alexandre Padilha não é um novato no Ministério da Saúde. Entre 2001 e 2004, coordenou projetos de combate à malária no estado do Pará. Ainda em 2004, assumiu a Direção Nacional de Saúde Indígena da FUNASA, órgão ligado à pasta. Filiado ao PT desde a década de 80, coordenou as campanhas presidenciais do partido em 1989 e 1994. Nomeado ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência em setembro de 2007, Padilha foi responsável pela articulação política do governo Lula até o final de seu mandato. No Ministério da Saúde, desde o início da administração Dilma, Padilha tem grandes desafios à frente da pasta. Entre eles, um antigo problema brasileiro, a falta de recursos que o país destina à saúde. O Brasil gasta hoje cerca de 3,4% do PIB com saúde pública, enquanto países como a Inglaterra e o Canadá, que também adotam sistemas universais de saúde, chegam a gastar até 8%. O resultado é visível. Uma pesquisa recente do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, avaliou os problemas da saúde no Brasil na visão dos usuários do sistema público. A falta de médico, a demora no atendimento e a dificuldade para se conseguir uma consulta com especialistas foram os mais citados. Outro antigo desafio é reduzir a enorme distância entre a saúde pública e o setor privado. No Brasil, apenas 40% do total dos gastos com a saúde vão para o setor público, enquanto em alguns países da Europa este número passa de 80%. Apesar dos problemas, alguns avanços foram notados nas últimas décadas. O Brasil é considerado hoje referência mundial no tratamento de AIDS e um dos recordistas mundiais de transplantes de órgão. Outra conquista foi a redução da mortalidade infantil, que caiu de 50,2 por mil nascidos em 1990 para 19,7 em 2010. Ministro Alexandre Padilha, obrigado pela sua presença aqui no Canal Livre. A gente poderia começar por um pano de fundo. Já estaria em gestação, no governo Dilma, um novo Plano Nacional de Saúde? Boa noite, Joemir, boa noite, Mitre, boa noite a todos os nossos telespectadores. Desde quando a presidenta Dilma me convidou para o Ministério da Saúde, ela pediu pressa, inclusive, no sentido de um conjunto de reformulações. Nós sabemos os avanços da saúde no país, como mostrou ao longo de muitos anos, mas nós reconhecemos e sabemos que precisamos enfrentar seriamente esse que é um dos grandes problemas que a população aponta. Nós estabelecemos algumas prioridades. Eu diria que a minha obsessão única é o tema da porta de entrada, do acesso. Aquilo que garante o acesso no sistema, ou seja, os primeiros contatos no sistema, que é a atenção básica e a rede de urgência e emergência e assistência farmacêutica, tem sido as grandes prioridades da nossa gestão do Ministério. Na assistência farmacêutica, por exemplo, o programa, já temos não só plano, mas resultados concretos. O programa Saúde Não Tem Preço, que nós lançamos em janeiro, foi o primeiro compromisso de governo da presidenta Dilma a ser lançado. Nesses primeiros 6 meses, nós já aumentamos o acesso aos medicamentos para hipertensos em 133%, ou seja, mais do que dobrou para hipertenso, mais do que dobrou para diabético, foi 102%. Aí tem parceria dos laboratórios? Essa é uma ação que o Ministério da Saúde credencia farmácias, que são farmácias privadas, na rede conveniada chamada Farmácia Popular. Para você ter ideia, hoje nós temos 17 mil farmácias credenciadas em todo o Brasil. Se você juntar agências do Banco do Brasil, da Caixa e dos Correios, não chega a 17 mil. Então, pela extensão dessa rede, e o Ministério da Saúde credencia as farmácias e garante um preço de referência. No caso de hipertensão e diabetes, nós garantimos medicamento gratuito para as pessoas. As classes de medicamentos para essas doenças. Mas, ministro, as grandes reclamações, as principais reclamações, entram um pouco aí nessa área da porta de entrada. Isso. Que é o seguinte: primeiro, a falta de médico. É difícil encontrar um médico. Segundo,
a demora no atendimento. E terceiro, a demora que é muito maior do especialista. Então, isso aí, quer dizer, a falta de médicos, a demora do atendimento e a demora do especialista são 3 elementos absolutamente definitivos na qualidade da saúde. Quer dizer, faltando isso, a carência é praticamente básica. E o principal foco nosso, viu, Mitre? A presidenta nós sugerimos à presidenta, ela assinou há 2 semanas atrás um decreto que regulamenta a lei do SUS. Há 21 anos foi criada a lei e não havia sido regulamentada até esse momento. Nesse decreto de regulamentação, uma das coisas que está lá é um contrato, a figura de um contrato, onde o Ministério da Saúde, estados e municípios firmam um contrato que pela primeira vez vai ter meta de atendimento para cada região. Um conjunto de municípios formam uma região de saúde. São metas contratualizadas. São metas contratualizadas, metas de atendimento. Ministro, quem fiscaliza? O Ministério da Saúde vai fiscalizar, a imprensa vai fiscalizar, os tribunais de contas vão fiscalizar. Nós vamos colocar isso num sistema aberto pela internet, onde os municípios e estados vão ter que apresentar relatório de gestão sobre isso e o Ministério vai premiar quem cumpre. Estamos adotando muito claramente repasses financeiros a partir de metas de desempenho. Mas, ministro, mas isso aí é um tremendo desafio, essa fiscalização. Esse é um grande desafio. Eu leio recentemente, li há pouco tempo, a respeito da maquiagem dos orçamentos de saúde nos estados. É um negócio absurdo. Eles não gastam o que deviam gastar com a saúde e põem outras despesas naquela verba que seria da saúde, até pagamento de funcionalismo, asfalto na frente de hospital e tal. Isso é uma loucura. Presídio. Quer dizer, isso aqui para nós não, entre nós e o telespectador, isso está um absurdo. Isso é uma loucura total. Eu digo, o governo federal, por exemplo, nós sempre cumprimos aquilo que está estabelecido do que é investimento em saúde. Aquilo que o Conselho Nacional de Saúde estabeleceu como diretriz. Nesse contrato, além das metas, vai ficar muito clara a responsabilidade de cada ente do estado e do município com aquelas metas de atendimento e quanto que cada um coloca de recurso também. Então, nós nunca tínhamos um instrumento como esse para deixar mais clara a responsabilidade entre União, Estados e municípios. Às vezes a população nem sabe quem é o responsável pelo hospital, pelo posto de saúde, né? Se é o município, o estado ou não. Então, esse contrato cria, primeiro, uma região de saúde. Ninguém consegue ofertar tudo que uma pessoa precisa de serviço de saúde, tirando uma grande capital, como São Paulo, Rio, né? As grandes capitais, mas na grande maioria dos nossos municípios, você oferta isso numa região de saúde que junta vários municípios, né? Então você vai definir regiões de saúde que ofertam um conjunto de serviços que o cidadão deve merecer. Naquela região regional ali. Tem 30 municípios, os 30 municípios estão no contrato junto com o Estado e o Ministério e se firma claramente qual que é a meta de atendimento, redução de tempo de espera, redução da fila, cirurgias ortopédicas, catarata, qual que vai ser a meta, qual que é a responsabilidade de cada ente e quanto que cada um coloca de recursos, para deixar isso muito claro. Isso tem relatório de gestão num sistema público via internet e o Ministério da Saúde ter políticas que induzam quem faz bem. Por exemplo, nós acabamos de lançar um programa para atenção básica de saúde, que são as unidades básicas de saúde, que se funcionar bem resolve 70% dos problemas de saúde da população, onde o Ministério está disposto, inclusive, a dobrar o que cada equipe recebe, desde que ela se encaixe no programa de monitoramento de indicadores de meta. Nós queremos saber se aquela equipe, qual é o tempo de espera de uma pessoa no centro de saúde, se está acompanhando bem o pré-natal, se os hipertensos e diabetes estão sendo bem acompanhados, se tem programa de agendamento da unidade básica de saúde direto para o especialista, para a pessoa não ter que ir lá bater na porta do especialista. Mas, ministro, tem uma outra questão, antes de eu me chamar uma matéria aí, que eu acho fundamental, que é o seguinte, no Brasil a medicina particular atende cerca de 45 milhões de pessoas. E a medicina pública, 140, mais esses 45 que também estão por aí. Agora, muitos desses que têm planos de saúde, que pagam plano de saúde, vão apelar para o SUS, onde recebe o tratamento gratuito. Quer dizer, é gente que pode pagar, não precisa e está sendo sustentado no seu atendimento de saúde pelo Estado. É uma coisa aparentemente absurda. Como resolver esse problema? O ressarcimento dos fundos? O fundamental é o ressarcimento. Esse primeiro semestre, nesses 6 primeiros meses do governo da presidenta Dilma, conosco no Ministério da Saúde, nós batemos recorde de ressarcimento. A gente conseguiu ressarcir mais do que foi ressarcido nos últimos 3 anos. Como isso?
melhorando o sistema de informação, Mitri. Nós precisamos melhorar muito ainda o ressarcimento. Cobra dos planos de saúde. Você, a partir do momento que tem uma pessoa que é atendida no SUS, você pega a ficha de internação e começar a cruzar com o banco de dados dos planos de saúde e cobrar. Tem uma lei que estabelece isso. E eles pagam sem chiar? Tem uma lei que estabelece isso, a lei precisa ser aprimorada, inclusive. Nós temos dois problemas nisso. Um é o sistema de informação, por isso que nós melhoramos nesses 6 primeiros meses. Você poder fazer a cobrança de mais perto, com a implantação, nós baixamos agora uma resolução que as operadoras no cartão dela terão que imprimir o número do cartão SUS, então você vai poder cruzar melhor essas informações e com isso você identificar essa situação. Por exemplo, urgência e emergência é praticamente no SUS. SAMU atende todo mundo no SUS. Agora, ministro, nós O importante é cobrar depois. O sistema de informação vai ser muito importante para isso. Por isso que melhorou muito nesses 6 primeiros meses. Agora, além disso, é importante o aprimoramento dessa regra. Isso que a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, vem fazendo. No sentido de poder ser mais fácil a cobrança do plano. Porque a lei, ela permite uma análise individual, processo por processo, caso a caso, e isso às vezes demora muito a cobrança. Claro. E as empresas, se puderem, não pagam. Eu acho que, inclusive, as próprias operadoras, algumas delas estão percebendo que é importante ressarcir também. Nós estamos estabelecendo uma relação de parceria e diálogo, porque é o seguinte, você também separa o joio do trigo em relação às operadoras. Quem oferece, de fato, todos os serviços para quem paga e quem não oferece. Nós tivemos uma resolução agora recente da ANS também, que estabelece tempo de espera, também para a saúde suplementar. Ela vai começar a vigir em 90 dias, a partir de setembro está valendo já, que é o seguinte, ó, consulta clínica, né, porque hoje tem um problema também na saúde suplementar. Consulta clínica, tem que marcar em 7 dias. Né, alguns exames, 10, 15, dependendo do procedimento, fizemos uma consulta pública, estabelecer uma tabela de prazo para cada um dos procedimentos, essa é uma regulamentação nova que nós tivemos nesses primeiros 6 meses, e a seguradora se obrigar também a assumir a responsabilidade, às vezes o usuário está num município que não tem aquele serviço, de conduzir, transportar esse paciente para um outro município onde possa ofertar esse serviço, né? Porque você possa regular também o mercado da saúde suplementar.